No dia 23 de março de 2016, a Microsoft anunciou que havia criado uma conta no Twitter que era administrada por uma inteligência artificial chamada Tai, descrita pela própria Microsoft como um experimento sobre entendimento de conversação. Basicamente, ela tinha a capacidade de conversar com as pessoas através dos recursos de mensagens privadas e tweets. Como uma inteligência artificial, Tai foi designada para aprender mais sobre a linguagem humana através de suas interações com as pessoas. E com essas interações através de mensagens e tweets, ela era capaz de imitar padrões e então emular suas próprias falas. Os primeiros tweets de Tai não possuíam nada de ruim. Contanto, em apenas algumas horas, ela já havia enviado mensagens ofensivas, contendo apologias ao nazismo e até acusações de crimes contra figuras públicas. E justo por causa desse comportamento que saiu do controle, Tai, em apenas um dia de existência, foi suspensa. Não pelo Twitter, mas sim pela própria Microsoft. They also fed her plenty of political propaganda about presidential candidates Ted Cruz and Donald Trump. So in her learning process, she quickly started spewing it all back out. Microsoft turned off the chatbot and deleted offensive posts, and they're now making adjustments. If only it were that easy to adjust the rest of humanity online. É estranho falar que esse experimento inteiro deu errado, mas Tai não fez nada de errado. Eu digo, em relação à sua programação, ela fez exatamente o que lhe foi dito para fazer, compreender e imitar a linguagem humana. E quando perceberam isso, começaram a tweetar as coisas mais ofensivas possíveis para Tai, coisas que ela então repetiu, e repetiu, e repetiu. Muitas pessoas hoje são como Tai. Constantemente temos informações jogadas em nossas caras a todo momento. Informações que nem sequer pesquisamos sobre e formulamos uma opinião rasa baseada apenas no que recebemos. Muitos de nós apenas repetem o que ouve por aí. Por mais que pensemos que toda conclusão e julgamento que fizemos se origina de nós mesmos, estamos enganados. Praticamente tudo que fazemos, acreditamos, falamos, é influenciado por um grande número de pessoas. Muitos de nós apenas escolhem ir com os outros ao invés de passar um tempo estudando sobre tal coisa. E infelizmente, isso é muito normal. Grande parte da população é assim. Humanos são assim e sempre foram. Se você tá aqui e não é inscrito, eu aposto que o algoritmo do YouTube te trouxe aqui. E algoritmos são incríveis, sempre nos dão o que queremos, mas você já parou para pensar em como esses algoritmos controlam nossa rotina e até mais, a nossa vida? Sabe como o próprio YouTube te sugere coisas para assistir? Logo você se vê assistindo muitas dessas coisas e nem se dá conta de que você não pesquisou por isso? O algoritmo sugeriu, e beleza, isso pode ser bom. Você pode encontrar coisas incríveis, mas para pra pensar. Os aplicativos de mercado online sugerem coisas para você adicionar no seu carrinho quando você já está fazendo uma compra. O próprio Gmail tem um sistema que te mostra as melhores maneiras de escrever um e-mail. O Tinder te mostra com quem você deveria passar o resto da sua vida. É estranho. É muito estranho. É como se estivéssemos em um trem e só pegássemos os trilhos que nos dissessem para pegar. Os algoritmos parecem pensar como a gente, mas na verdade agem como Tai. Eles entendem nossos padrões e os imitam. E se você concorda com o que eles te dão, eles te passam a te dar mais e mais, repetindo, repetindo, repetindo. Isso é ruim. Isso é muito ruim. A gente não cresce. Como a gente vai crescer se constantemente vivemos num espaço onde concordamos com tudo que nos é dado? Quantas vezes você já achou um vídeo no YouTube que você discordou completamente? Compare esse número com as vezes que você assistiu um vídeo que você concordou completamente. Eu aposto que a diferença é enorme. Hoje em dia, além de buscarmos algum tipo de orientação nas pessoas próximas a nós, buscamos essa orientação, essa guia nos influenciadores da internet. E querendo ou não, eles fazem parte da nossa vida. Até mais que celebridades, pois bem, colocamos eles num pedestal e nos deixamos ser influenciados. Muita gente compra determinado produto porque o influenciador falou que é bom, mesmo podendo não ser. Tem gente que segue dietas e rotinas que funcionam para o influenciador sem nem tentar entender se aquilo funciona para o próprio corpo. E é assim com muitas coisas. Os influenciadores mandam fazer e a gente faz. Pensar por nós mesmos é complicado no momento atual em que vivemos, onde não compactuar com a maioria e pensar por si mesmo pode acabar te exilando. Pode acabar fazendo você perder muitas coisas simplesmente por você pensar diferente e compartilhar desse pensamento. E sim, eu tô falando da cultura de cancelamento. É tão ridículo não poder falar as coisas por medo de ser cancelado, porque as maiores vítimas da cultura do cancelamento acabam por ser as ideias, os pensamentos que não foram ditos por medo. Existe um termo que foi criado para explicar o fenômeno que ocorre quando um grupo de indivíduos chega a um consenso, sem qualquer crítica ou pensamento profundo e lógico acerca do que concordaram, apenas para não ter conflito. Esse fenômeno põe a nossa individualidade em perigo.
com o mundo eventualmente chegando a um ponto onde todos concordamos com as mesmas ideias, sem pensamentos individuais, sem ideias novas, apenas um pensamento em grupo. Mas não precisa ser assim. É possível aprender a pensar por si mesmo. É algo que você tem que aprender. Pensar por si mesmo é desafiar as suas crenças, ideias e decisões. Então, para e pensa. Os meus pensamentos são meus ou eles foram influenciados por qualquer outra pessoa ao meu redor? Pensar por si mesmo é ir em busca de conhecimento. É pesquisar evidências e analisar. E isso é difícil porque a gente vive nesse mundo onde todos queremos nos encaixar em algum lugar. E para isso a gente precisa compactuar com pensamentos influenciados na gente. Mas não deixa suas ideias de lado. Não deixa a sua existência de lado. Pensar por si mesmo é lutar com a própria mente. Veja ideias que você apoia, veja argumentos contra essas ideias. Pesquise mais conhecimento. Não deixe o algoritmo te levar. Pensa no que você quer saber e discuta as ideias com pessoas de ambos os lados. Um dos motivos do porquê tanta gente quer essa validação da sociedade é que elas não querem estar erradas. Muita gente se orgulha de ser inteligente e ter um grande conhecimento, ao mesmo tempo que não aceitam evidências contrárias e, portanto, vivem nesse pequeno mundinho onde estão certas. Não tem nada de errado com estar errado. Lembra de aprender na escola que, antigamente, achávamos que a Terra era o centro do universo? Nós somos seres egocêntricos demais. Nós gostamos de nos sentir importantes. E estarmos certos nos dá aquele sentimento de superioridade. E sério, cara, eu acho que vale mais a pena sair à procura do que é certo do que ficar constantemente acreditando que o que você pensa está certo. Pensar por si mesmo é ser corajoso. Não se esconder por medo, pressão ou culpa. É lutar pelo que você acredita, contanto que você tenha visto aquilo como verdade por si mesmo. É ficar fora da multidão e não simplesmente segui-la apenas para ter paz e desviar de quaisquer conflitos. Já parou para pensar como o mundo estaria se ninguém tivesse contestado uma ideia? Tudo que temos e acreditamos no mundo hoje é simplesmente o resultado de alguém que pensou fora da caixa no passado. E a gente deveria fazer o mesmo. Pensar por si mesmo nos dá oportunidades que alguns possam nunca experienciar. Novas ideias são sempre algo que podemos nos beneficiar como individuais. E não existe progresso sem mudança. Não existe mudança sem admitir que tem um problema.